Bom dia, Deus vos abençoe. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. E vamos falar um pouquinho sobre uma interrogação sobre sábado ou domingo, ou primeiro dia da semana. Bem, nós encontramos que no Antigo Testamento, de Gênesis capítulo 2, em Êxodo capítulo 20 e outras demais escrituras, mas a instituição do sábado foi em Gênesis capítulo 2 e depois em Êxodo 20, quando Deus escreveu para Moisés nas tábuas da lei, quando ele estava no monte, quando saíram do Egito. E que seria um dia santo? Nenhum dos dias é santo. Você pode santificar aquele dia para você, qualquer dia que você puder, em jejum, em oração. Mas não é que aquele dia é santo. Em todos os dias são cometidos atrocidades, maldades e também coisas boas, maravilhosas. Bem, quando Deus instituiu o sábado, que ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, ele o abençoou. Jesus, em João capítulo 5, verso 17, eu quero citar rapidamente as escrituras pelo fato do tempo, né? Então, em João capítulo 5, verso 17, Jesus estava conversando com alguém a respeito do maior de todos os mandamentos. E ele diz assim, depois de ele ter curado aquele homem lá no tanque de Betesda, que era num dia de sábado, e os judeus então se iraram. E os judeus então perseguiram a Jesus, procuraram matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então veja bem que o trabalho de Deus não cessou. Mas por que ele santificou o sábado? Nós vamos ver pela Bíblia Sagrada o motivo do sábado. Nós vamos encontrar na Carta aos Hebreus, capítulo 5, ou melhor, capítulo 6, a Carta aos Hebreus, não, é capítulo 5 mesmo, né? Capítulo 5, não, capítulo 4 da Carta aos Hebreus. Porque a palavra sábado quer dizer descanso, mesmo no hebraico. É um dia para se descansar o corpo. E foi reforçado o sábado em Êxodo capítulo 20 devido ao trabalho exaustivo que Israel tinha aí no Egito. Escravos. Mas eles não alcançaram o real descanso. Israel nunca alcançou o real descanso, mesmo sendo guardadores do sábado. Olha que Paulo escreve. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Não conseguem chegar no descanso. Você fica aí com dias e dias, mas não chega no descanso real, que é Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você pode ler isso em Gálatas capítulo 4, quando Paulo estava censurando aqueles homens, justamente pelo fato de quererem guardar dias, guardar a lei. Então ele diz, no capítulo 4 da carta aos Gálatas, no versículo 10, guardais dias e meses e tempos e anos. Porque eles, depois de serem alcançados pela graça de Deus, foram dar ouvidos a alguém, a pessoas que chegaram ali dizendo que eles tinham que se circuncidar e guardar o sábado. Mas eles não conheciam a Deus, então serviam por natureza aos que não eram deuses. Mas conhecendo a Deus e sendo conhecidos por Deus, agora queriam tornar para aquilo que já tinha terminado, os rudimentos. Mas
nós encontramos que em Hebreus capítulo 4, eles não alcançaram a promessa. Por quê? Pela incredulidade. Paulo diz, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Se você crê em Jesus Cristo e aceita Jesus Cristo e Ele vem morar em você, você já entrou no sábado, no repouso. Este é o verdadeiro sábado, Cristo, que é o descanso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Qual que era o repouso? Estava por vir. Visto, pois, que resta alguns que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os seus vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Quem é esse repouso? Cristo Jesus. E o dia qual é? Hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, você entra nesse sábado, neste repouso, que é Cristo. Então você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus e passa a viver uma nova vida. Então vejamos isso. Que não existe o dia, como já lemos em Gálatas, é o sábado, é o domingo, o fulano, o beltrano, o arcebispo, o fulano de tal, que trocou o dia. Tudo bem, trocou por quê? Quem trocou foi Jesus. Jesus destituiu todas as coisas. Agora, vamos lá em Marcos. Rapidamente aqui. Marcos, capítulo 2 de Marcos. Jesus, ele se declara, né? Mais uma vez uma cura no sábado. Ou melhor, Jesus vai dizer quem é maior, se é o homem ou se é o sábado. Jesus vai mostrar isso. Ele diz assim, que os discípulos passando num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, vês porque fazem no sábado o que não é lícito? Colher espigas não era lícito, quer dizer, nem para comer, né? Mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi, quando entrou na casa do Senhor, comeu do pão da preposição, que era lícito só aos sacerdotes comerem, e ele comeu e deu para os seus soldados também. Então Jesus responde uma pergunta que eu acabei de fazer, qual é maior, o sábado ou o homem? Então Jesus diz, verso 27, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então Jesus é o Senhor do sábado, porque Ele é o próprio sábado. E Jesus não veio por causa de si mesmo, Ele veio por causa de mim e de você. Nós estávamos totalmente arrasados, perdidos, condenados. Então, Jesus veio para nos trazer a paz, o repouso. Então, como nós já dissemos lá, lemos em Hebreus, Jesus é o hoje. Não é amanhã, não é o ontem. Eu sou. O eu sou não é o fui. O eu sou não é o serei. Eu serei. Então, meus amados irmãos, quanto a essa questão, não existe nenhum dia hoje santificado.
E o dia do Senhor não é este sábado aí da semana. O dia do Senhor virá. E ele é hoje. Ele está vindo, ele está aqui em nosso meio. Se você abrir seu coração agora, hoje, para compreender as Escrituras, é hoje, você entra no repouso. Doravante você é um novo homem, uma nova mulher, descansado quanto ao seu futuro, quanto aos seus dias. Agora, primeiro dia da semana é o dia da ressurreição, ninguém contesta, como você vai contestar? Dia da ressurreição, não um dia santificado. Porque o sábado era impositivo, mas não trazia o fruto necessário. Não trazia o fruto necessário. Mas Jesus traz o fruto necessário. E o primeiro de todos os mandamentos qual é? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, preciosos irmãos, você que tem essa dúvida, todos os dias são os dias corretos para se fazer o bem. Paulo chegou a dizer na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, que ele trabalhava dia e noite para não ser pesado ao seu irmão. Todos os dias. Se deve trabalhar, se precisa, perfeitamente, todos os dias se deve trabalhar, então se deve trabalhar. Agora, eu quero concluir para chegar o que fez o sábado para aquelas pessoas ali que procuravam guardar. Mas antes, quero chegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que diz: E no primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão. Então eles se ajuntaram no primeiro dia da semana. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, diz, verso 2: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Então se faziam coletas assim nas igrejas de Paulo, só que Paulo, certamente ele era como eu, né? Não gostava de fazer coletas, como nós não gostamos, não só pedir dinheiro. Faça antes de eu chegar aí, que quando eu chegar já está pronto. Agora, vem um pouquinho aqui Isaías capítulo 1, verso 10, sobre o sábado. O que é a questão do mandamento? Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios ou de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Era a lei de Deus, eles deveriam fazer, mas Deus ficou farto daquilo, porque só existia muita hipocrisia. Está vendo? Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Olha que o sábado foi incluído aqui, hein? Eu não posso suportar. É abominação para mim. As luas novas e os sábados tornou abominação, porque eles não compreenderam o sábado. Então fazia maldades, aí no sábado tem que ficar quietinho, tem que guardar o sábado, ia para as reuniões solenes, mas não é isso que Deus quer. A Marcos 12, o maior de todos os mandamentos e o segundo é aquilo que Deus quer. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Agora vamos ao verso 16.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Quando vocês fizerem isto, então vinde então e arguir-me, diz o Senhor, porque ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então, não é guardar o dia, é praticar o bem. Jesus disse, João 5, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. O trabalho é dignificante. Se precisou de trabalhar, trabalhe qualquer dia. Não é isso que vai te macular, não é um dia santificado. Paulo foi bem claro sobre essa questão em Hebreus 4 e Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 4, melhor dizendo. Hebreus 4 e Gálatas 6. Vocês observem estas coisas. Não é um dia da semana. É o dia hoje. É hoje se ouvirdes a voz. E você então será abençoado no repouso que é Cristo. Se pode ajuntar no primeiro dia da semana, ajunte. Por que se ajunta no primeiro dia da semana? Nós poderíamos ter um outro dia que fosse um feriado, marcar todos os feriados na nação, para ajudar todo mundo a estar livre do trabalho, né? Mas como o dia foi determinado, então as nações fizeram isso. Então, aquele dia é o dia de descanso, mas não faz diferença se é sábado ou se é domingo. O importante é que você esteja em Cristo. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado o seu dia e todos os demais que virão. Amém.